Hoje, dia 28 de junho, foi capturado e morto, após conflito com a polícia militar, Lázaro Barbosa de Souza, acusado de vários crimes como estupro, assassinato e latrocínio. Uma grande ficha criminal, pessoal. E diante dessa repercussão, gente, que gerou principalmente de forma nacional e na mídia, a pergunta que eu gostaria de dizer seria: o que a psicologia definiria a personalidade desse criminoso e as suas características tão cruéis como na vida desse rapaz? Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse um like e deixasse os seus comentários aqui embaixo. O que você acha da repercussão e desse caso que trouxe tanta atenção nesses últimos dias? Antes de falar a respeito das características da personalidade desse indivíduo, nós vamos relembrar um pouquinho, gente, a cronologia dos fatos, basicamente da forma que aconteceu. Lázaro Barbosa de Souza, ele tinha 32 anos e uma longa e extensa ficha criminal. Como nós falamos, estupro, assassinatos, roubos, tentativa de homicídio. São tantos os crimes que ele cometeu que a gente teria muito tempo só para relatar a respeito dos crimes. O que a gente sabe é que houve um grande aparato policial na tentativa de detê-lo. Foi usado helicóptero, cães farejadores, rádios, drones e mais de 200 policiais, pessoal, numa caçada frenética que durou longos 20 dias. Segundo os policiais, quando o encontraram, teve início uma grande troca de tiros, ele foi baleado e logo em seguida ele foi a óbito. Essas informações, pessoal, são as preliminares que foram noticiadas na mídia no dia de hoje. Agora, pessoal, olhando a descrição da personalidade desse assassino, o que saiu na imprensa, isso fonte do G1, que no ano de 2003 foi feito um exame criminológico no presídio da Papuda e constatou pelo menos 3 características que chamam muita atenção na conclusão do laudo. Essas 3 características eu gostaria de falar a respeito delas. A primeira seria a falta de mecanismo de controle. O segundo seria a dificuldade que ele tinha de expressar sentimentos e emoções. A terceira característica é a instabilidade emocional. Agora, o que chama também atenção é que no resultado do laudo e do exame criminológico concluiu que ele, se fosse reintegrado novamente para a sociedade, voltaria a cometer novos crimes novamente. O que nós percebemos então é que existe um gap na legislação. Como um rapaz que tem essas características, que tem esses crimes, conseguiu ter habeas corpus, conseguiu não ter uma extensão na sua detenção, isso é o que a justiça tem que explicar. Agora, voltando para essas 3 características importantes a respeito desse indivíduo, nós percebemos que ele era um psicopata, um assassino em série, aquilo que nos Estados Unidos chama de serial killer. Essa dificuldade que ele tinha de expressar as emoções é marcado pela frieza, que seria basicamente, gente, quando uma pessoa ela não reage emocionalmente diante de uma tragédia ou diante de um desastre. O que percebemos também é que existia uma ausência de arrependimento. Ele não sentia culpa, ele não tinha aquela dor na consciência. Sabe quando nós cometemos alguma coisa errada e nós colocamos a mão na cabeça e dizemos assim: nossa, eu errei? Esse tipo de gerenciamento no processo do pensamento, isso não existia. Esse grupo de pessoas, pessoal, são o tipo de pessoas inteligentes, que programam golpes, que têm habilidade de mentir, têm até dificuldade de ser captado naquela máquina da mentira porque não reage emocionalmente. Esses psicopatas como Lázaro, eles quebram as leis sociais, eles criam as suas próprias regras e os seus próprios valores, não importando com a regra da coletividade, com as leis da sociedade. Não importa se as regras de um assassino vão interferir na sociedade. A estabilidade emocional mostra o quanto o seu humor era alterado, os níveis que ele tinha de agressividade, que também deveria acontecer por o alto uso de entorpecente. Essas características faz o fechamento de um quadro de um homem sórdido, agressivo, calculista e totalmente cruel, sem mostrar nenhum tipo de empatia. A gente sabe que a palavra empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque nós não cometemos determinadas atitudes com a pessoa.
pessoa, porque quando nós se colocamos no lugar do próximo, nós sentimos a dor do próximo, nós sentimos o quanto esses tipos de comportamento traz emocionalmente desgosto e angústia na vida das pessoas. Essa capacidade de alteridade e essa capacidade de empatia não existia na vida desse rapaz, que traz o fechamento de um quadro de um serial killer e de um psicopata. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá o seu like e não esqueça de fazer os seus comentários. Muito obrigado, Deus abençoe e um forte abraço.